Olá, eu sou o Joel Zito Araújo e estou aqui para contar histórias de como foram feitos os vídeos populares no Brasil nos últimos 30 anos. Quando tudo começou, lá nos anos 80, éramos jovens cabeludos dispostos a mudar o mundo. Tínhamos uma câmera no ombro e muitas ideias na cabeça. Só que naquela época captar imagem e som não era nada fácil. Hoje basta um simples telefone para fazer um vídeo. Para fazer um documentário era um trabalhão. Demorava, precisava de muita gente e de muita grana. Quem tinha um pouco de recurso comprava uma câmera VHS no Paraguai. Foi assim que muitos fotógrafos começaram a filmar casamentos e festas de família para depois passar no videocassete. Estranho, né? Hoje em dia é tudo digital e online. E sabe o que é mais incrível? É que de lá para cá, o desenvolvimento tecnológico mudou tudo. Só não conseguiu mudar algumas práticas sociais. Dá só uma olhada. A questão da violência policial, por exemplo, ela se abate sobre toda a população pobre. Mas há um processo específico sobre o negro, que é de uma forma extremamente violenta, é de uma forma extremamente arbitrária, e de uma forma que procura estar arrebentando a possibilidade de organização mínima da população negra. O Milton Barbosa, o Milton, o meu amigo Milton, disse isso 26 anos atrás e continua atual. Infelizmente, jovens negros da periferia continuam sofrendo abusos por parte da polícia. Mas de lá para cá avançamos. É o que diz o próprio Milton, numa entrevista gravada especialmente para este programa. Hoje a violência policial está debatida a nível nacional. Hoje existem comitês contra o genocídio da juventude negra no Brasil inteiro e, na realidade, a origem está nessas ações que foram feitas em 78, depois nesse período de 89, também através desse trabalho, né, dos trabalhadores, né? Mostramos como que isso acontecia no mercado de trabalho, no movimento dos trabalhadores, essas coisas. Milton Barbosa foi um dos entrevistados do documentário Além de Trabalhador Negro. Ele foi produzido em 1989 pela ABVP, Associação Brasileira de Vídeo Popular, cujo acervo foi recuperado e é preservado pela TV PUC. A versão original tem 35 minutos de duração. Mas vamos assistir agora uma versão compacta. São Paulo, virada do século. Começam a surgir pequenas indústrias e com elas uma classe operária brasileira. Brasileira é força de expressão, pois durante as primeiras décadas deste século, a maioria dos operários nas fábricas eram imigrantes. Dados de 1912 apontam 80% como estrangeiros, principalmente italianos. O trabalhador negro menos especializado exerce trabalhos braçais. São carregadores, pintores, pedreiros, lixeiros e condutores, que não participam diretamente da organização da classe operária. Essa tarefa é executada pelos imigrantes anarquistas, que fundam os primeiros sindicatos não oficiais no país. A primeira coisa que a gente vai reparar quando você começa a discutir a problemática racial é a ausência total do trabalhador negro, não é, no processo de formação da sociedade brasileira. A maioria dos sindicatos organizados pelos italianos aqui no Brás, no Bexiga, na Moca, eles eram anarquistas na época. E existia poucos negros nos sindicatos, porque a mão de obra que vinha da Europa já vinha especializada para trabalhar na indústria. Existe a indústria se organizando, mas existe o Largo da Banana, onde é feito todo o transporte de toda a riqueza que está circulando ali e que é de trabalhadores negros, que estão descarregando coisas, que estão transportando, que estão servindo nos armazéns, que estão construindo os armazéns, que estão produzindo uma coisa que é bastante importante para essa própria organização industrial que está ocorrendo e que não é posta como contribuição.
O movimento sindical organiza-se lentamente. Em 1906, realiza o primeiro congresso operário com a participação de 28 sindicatos. 6 anos depois, no segundo congresso, já participam 59 entidades com 177 delegados. Ocorrem as primeiras greves por melhores condições de trabalho e pela redução da jornada. A coisa mais antiga que tem no trabalho no Brasil é a revolta nossa contra o escravo, formação de quilombos e tudo mais, né? Isso passa, depois da abolição, para as revoltas no campo, uma série de coisas que você vê surgir em lugares que não existe organização anarquista, tá certo? Porque dá para se determinar muito bem o ciclo do anarquismo, né? Então você vai, é o que eu estou dizendo, essas revoltas operárias, elas não vão se chamar de revoltas operárias, elas são sempre chamadas de bagunça. Com a mobilização dos trabalhadores, inauguram-se os choques de classe. Patrões e governo reagem com a deportação das lideranças. Mas mesmo com a repressão, em 1917, São Paulo para com a primeira greve geral de sua história. Sem uma militância efetiva nos sindicatos, os negros organizam-se em grupos e entidades e nascem os primeiros jornais. O Menelik em 1915, a Rua em 1916, o Alfinete em 1918, a Liberdade em 1919 e a Sentinela em 1920. Em 1924 é fundado o Clarim da Alvorada, um jornal de ideias negras onde as reivindicações ganham força de expressão. O Clarim consegue se tornar uma referência para os negros e uma arma na luta contra a sua situação na sociedade. Depois disso, 2 entidades marcam a história da luta do negro em São Paulo: o Centro Cívico Palmares e a Frente Negra Brasileira. Reunido então mais de 1000 negros, foi a primeira convenção ou a primeira reunião de fundação da Frente Negra. Foi aqui nas classes laboriosas, também no fundo da Praça da Sé, e foi divulgado a fundação da Frente Negra Brasileira, que foi no dia 16 de setembro de 1931. A Frente Negra não era uma frente sindical, não era um movimento sindical, era uma sociedade civil, não é? Que tinha objetivos de organizar os negros nacionalmente. Dizem que chegaram a organizar 600 mil negros, eu não acredito. A Frente Negra em Santos ela é socialista, a Frente Negra em São Paulo é reacionária, ela é patronovista, sei lá o quê. Você pega lá no Rio Grande do Sul, ela também tem elementos socialistas mais presentes do que, não tanto quanto Santos. A Frente Negra saiu logo à rua reivindicando a condição de trabalho para o negro. Isso era importante, porquanto o negro, na época, não era aceito em toda a parte. O negro trabalhava nas docas de Santos, ou na Sorocabana, ou na Light. Dentro da Frente Negra hoje, o próprio movimento negro unificado, ele tem uma ligação, ele tem uma identidade com algumas pessoas da Frente Negra, principalmente com o Correia Leite, né? E talvez Henrique Cunha. O pessoal da Clarim da Alvorada não foram fundadores da Frente Negra. Nem o Henrique, nem o Correia Leite, eles tinham um clube de cultura social. E tinham um jornal Clarim da Alvorada. Essa entidade cuidava só de poesia, de reunir os negros socialmente, chás, né, com palestras, mas não tinha nos seus estatutos a luta para a reivindicação histórica do negro. Existiria um partido da Frente Negra Brasileira, mas esse partido não teria um conjunto ideológico único, né? A única saída para que o negro ascendesse à sociedade brasileira era através do voto, através de um partido político. A Frente Negra esteve com Getúlio
mas porque a Frente Negra representava um esteio ideológico do Getúlio, do Estado Novo, porque a Frente Negra era um movimento de extrema-direita, né? Tanto que o jornal dele, a Voz da Raça, tinha como slogan Deus, Pátria, Família e Raça. A República Velha termina em crise. Com a quebra da Bolsa de Nova York em 29, o preço do café despenca. 579 fábricas fecham no Rio e em São Paulo. O salário baixa pela metade e 2 milhões de trabalhadores são demitidos. A política do café com leite chega ao fim com a deposição de Washington Luiz em 30. Getúlio Vargas assume a presidência e inaugura uma nova era econômica e política. Autoritário, centraliza o poder e fortalece o Estado. Em vários momentos, a classe trabalhadora será sua grande aliada. O trabalhador humilde identifica-se com o estilo de Vargas. Paternalista, ganhou o apelido de pai dos pobres. Seu governo interfere diretamente nas relações entre patrões e empregados. O sindicalismo torna-se oficial e o reconhecimento das entidades é feito pelo Ministério do Trabalho, que concede cartas sindicais e orienta seu funcionamento. Ao mesmo tempo, regulamenta o trabalho do menor, férias, acidentes de trabalho e jornadas de 8 horas, antigas reivindicações dos trabalhadores. Muita gente aplaude, mesmo porque o conjunto dos operários, particularmente em São Paulo, foi engrossado por uma legião de imigrantes de outras partes do país, para quem a vinda para a cidade já significava melhores condições de vida e de trabalho. As bandeiras de luta do anarco-sindicalismo e do comunismo não motivam a classe trabalhadora. O bonde São Januário leva mais um operário.